tudo boa bem? Estávamos te noite. esperando. Boa noite. Tudo bem, Renata? Tudo bem na correria, né? Na correria. Ainda mais nesse mês, nessa semana, né? Um tanto de coisas do nosso mês está maravilhoso. Uma correria ótima. Que bom que foram só alguns minutinhos. Eu estava comentando com o pessoal que está aqui Ah, na live que vida de psicólogo é assim. A gente às vezes programa um horário, mas a gente não vai interromper um pensamento no meio, né? Às vezes a reflexão ela é aham, tão profunda que a gente não vai interromper. Mas que bom que você está aqui com a gente. Fiquei isso. muito feliz de você ter aceitado o convite. É um prazer você estar aqui. Eu acompanho suas publicações, eu acho extremamente pertinente. E é um assunto que é de extrema importância a gente tratar, né? A UP é uma Sim, empresa de sim. consultoria em gestão de pessoas e o que a gente vê é que nem sempre as empresas tratam desse assunto. E a gente precisa Uhum, falar disso no âmbito, não só na parte de empresa, mas na parte social também. Então, a gente tem muita coisa para poder conversar. A gente recebeu algumas temos. perguntas pelos stories, e aí a gente vai procurar responder. Inclusive, eu falei com as pessoas para poder participar assim que puderem, né? E aí a gente vai fazendo mais um bate-papo leve mesmo. Para poder começar, Nossa, eu queria que você se perfeito. apresentasse, falasse um pouco da sua história, do seu trabalho, e aí a gente entra com as perguntas. Falo sim. Obrigado, viu? Agradecer desde já também o convite de vocês aí da UP, né? E eu acho muito necessário isso, porque às vezes a gente tem aquela visão assim de que tem vida pessoal e vida profissional e trabalho, como se isso fossem duas esferas que dá para dividir na nossa vida. E não é bem assim, é tudo vida. E vida. E somos nós transitando nesses espaços, né? Então, se a diversidade acontece na vida, ela vai ser refletida naturalmente no ambiente de trabalho. Então, é uma discussão que não tem como fugir dela. Então, obrigado e parabéns por vocês pegarem essa discussão. Vamos lá. Obrigada. Falando um pouquinho então da minha história, da minha trajetória. Eu me formei em 2010 na PUC Minas. Eu entrei na psicologia, confesso assim que eu não sabia ao certo se era o curso que de fato eu queria, eu estava em dúvida entre cinema, entre matemática, e veio a psicologia, mas eu digo que eu me encontrei de fato durante a psicologia, tanto a nível pessoal como profissionalmente. E assim que eu me formei, em 2010, eu passei em um concurso público, aí eu fui trabalhar no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha do interior chamada Pompéu, que era muito famosa pelo carnaval aqui em Minas, quando tinha Bem o próximo aqui, né? carnaval. Pompéu fica a 180 quilômetros, aí eu ia toda segunda e voltava na quarta noite ou na quinta, ficava durante a semana lá, né? Dava para fazer esse bate-volta semanal, né? Lá eu trabalhei com grupos pela prefeitura, eu era psicólogo do CRAS, então eu trabalhava com grupos de crianças, adolescentes, de idosos. Atendia em uma das clínicas de lá, sempre atendia esse meu tempo todo. E dava aula no curso técnico de psicologia e de ética. Mas a minha vida sempre acontecendo aqui em BH, então eu retornei, trabalhei mais um tempo aqui na perspectiva psicossocial, mas sempre atendendo também no consultório, até que me traz o que eu faço hoje. Hoje eu tenho duas frentes de trabalho, especificamente. Duas polêmicas atuais. Eu digo que eu só trabalho com polêmica. Uma das minhas frentes de trabalho é com coaching, né? Então, a convite do Gober, que foi meu professor. Foi seu professor, Nossa, Renata? Então, foi nosso felizmente. professor. A convite do Gober, em 2014, eu me juntei a ele em uma equipe de trabalho. Somos Gober, eu, Nádia e Melissa. E um dos projetos que eu tenho com o Gober, então, é uma formação em coaching para psicólogos, que eu sou um dos professores desse curso. E a outra, mas Inclusive, teve semana passada, não foi isso? a gente fez uma versão online que foi mega sucesso, assim. A gente Eu estava um vi na rede pouco social de vocês. receoso de como transformar um curso que é muito, muito vivencial em online, mas funcionou assim perfeitamente. Estou em êxtase com isso, assim. Legal Muito bom. demais. É. Essa é uma polêmica que a gente pode também conversar em outro momento, né? A Com gente certeza. pode voltar a ela. E a outra temática é essa, é a questão LGBTI+. E desde que eu entrei na psicologia, em 2006, eu comecei a estudar sobre essa temática. Lá no início, porque eu queria me conhecer um pouco mais e me aceitar melhor. E depois eu fui vendo que com os meus achados eu poderia trazer contribuições para a própria psicologia. Aí eu comecei Legal uma demais. jornada mais acadêmica, apresentando em jornadas, em encontros, até que em 2014 eu digo que eu me assumi oficialmente como psicólogo gay para pessoas LGBTI+.
Então, hoje, todo o meu trabalho como psicólogo, terapeuta, palestrante, ele é direcionado, sim, para pessoas LGBTI+. Ah, então eu não atendo mais pessoas cis, hétero? Atendo. Mas a minha divulgação, o meu nicho é especificamente esse, apesar de conseguir lidar com outras demandas tantas. E faço parte aqui do Conselho Regional de Psicologia de uma comissão também, que estuda psicologia, gênero e diversidade. Então, esse é um Legal pouquinho demais. da minha história que me traz até aqui. E a gente recebeu algumas perguntas. Eu acho que antes da gente começar pelas perguntas, as pessoas gostam muito de saber da história pessoal de cada um, né? Uhum. E você ainda falou para mim, eu sou membro tarará, e gay. Então, você faz questão de Sim. reforçar isso, e isso ajuda muito, acredito, no seu trabalho, né? Então, como que se deu a sua história de você assumir, né, esse percurso todo, e até de você se conhecer, como você acabou de falar? Muito legal essa pergunta, Renata. Eu gosto, sim, de pontuar isso sempre. Já até comentaram aí sobre a gravatinha, né? Se não fica explícito aqui, eu Eu falo já estava também. esperando, confesso, que você viesse com ela. Ah, sim, virou minha marca. Inicialmente, quando eu comecei em 2010, 11, era uma pulseira que eu ainda tenho. Aí depois de um tempo eu repaginei para uma gravata que eu mesmo fiz. O pessoal às vezes eles me perguntam aonde eu comprei, mas fui eu que achei essa fita em um laço, assim, um arco, em alguma lojinha dessas e transformei na minha gravata. Tanto que ela é Virou bem sua mal marca costurada, registrada. mas virou minha marca registrada. Mas aí, o meu processo, ele foi muito Aí, ó, parecido aí com o tá de... falando que tem a meia também, verdade. Tem as meias também. Olha quem entrou aí, ó, Ó, o falando Glover, dele. ei, Glover. Que bom te ver aqui. O meu processo foi parecido com o de muitas pessoas também, daquela questão de já se reconhecer um pouco diferente, bem na infância, já perceber que tinha alguma coisa que não batia, que não conectava tanto com o que era esperado socialmente. E aí na adolescência que eu fui me defrontando mais com essas questões. E de que forma? Na adolescência, negando isso bastante ainda, e morrendo de medo de ser descoberto ou revelado de alguma forma, até que por volta dos 17 anos que eu me confrontei comigo mesmo, dizendo assim, olha, Samuel, é isso. E agora você precisa se haver com a sua vida. Então eu fui me apoiando em amizades, já que naquele momento a família não era um bom suporte para isso, e nós LGBTs nós passamos muito por essa questão. A família ela funciona como um porto seguro, um suporte para várias pessoas, e várias das minorias encontram isso na família. Quem é LGBT não. Geralmente encontram na família um dos principais ambientes de discriminação, inclusive. Então, no início, os amigos que acabam sendo a nossa família. Então, me fortaleci naquele contexto para não me submeter, para não me silenciar. E aí, acho que minha família deu a sorte ou o azar de eu ter entrado na psicologia e ter começado a trabalhar com essa temática, que aí de vez em quando eu já ia dando uns pitacos, umas coisas. E aí, quando eu me assumi, tem até um texto lá no Instagram que conta, por exemplo, a reação do meu pai, que foi tipo assim, isso eu já sabia. Tipo assim, foda-se. Porque teve esse processo de construção, de dando informações, de acolhendo as angústias deles e dando informações mais reais sobre a questão, até o ponto que eu senti mais fortalecido para me assumir mesmo. Então, o assumir-se, ele é sempre um processo que a gente vai saindo de vários armários ao longo da nossa vida. Para os amigos, para um familiar um pouco mais distante, para um familiar no seu seio. E, inclusive, o trabalho também é um armário importante que a gente se depara aí nesse processo. Você falou que o primeiro contato, né, a primeira vez que você se assumiu foi através dos seus amigos. Uhum. Como que foi essa recepção por eles? Eu tive ótimos amigos ao meu redor, até porque eu fui me conectando, às vezes a gente se conecta com grupos que têm uma afinidade maior com você mesmo. Então, parte dos meus amigos também são LGBTI+. E Uhum. naquele momento, então, quando eu me revelei, além de ser acolhido, nós nos fortalecemos por passar por situações muito, muito parecidas. Então, eu tive uma ótima rede de amigos que me fortalece até hoje, inclusive. E esse é um ponto muito central, sabe, Renata, para várias pessoas LGBTI+, que às vezes me procuram lá na página, falando sobre o processo
de aceitação, que está muito difícil, especialmente quando a família não é receptiva. Eu pego muito nesse ponto, assim, invista nos seus amigos, na sua rede de apoio. E hoje a gente tem uma possibilidade de construir laços além do físico presencial. Posso conhecer pessoas que estão em outros estados, em outras cidades, porque a internet nos possibilita isso. E essa é uma rede importante de fortalecimento que a gente pode ter, né? Ter pessoas que nos acolham e que nos entendam, mais empáticas. E com relação à sua família? Você falou do seu pai, sua mãe é uma pessoa que com muita constância a gente vê ela nas redes sociais com você, né? Como que foi Aham. com ela? A minha mãe, e é curioso que ela era daquelas mães assim, que dizia aquela coisa, eu prefiro um filho assassino, assaltante, que um filho gay. Um filho gay. Então, eu já Falava aí? ouvi isso, falava isso. Tem uma pergunta, eu acho que surgiu no seu Instagram, ou foi no meu, não sei, que é sobre família mesmo, assim, né? Como ajudar a família ou alguém nesse processo de nos Ela aceitar. A minha mãe perguntou, na é verdade um tem algumas ótimo, não perguntas é? próximas. Como expor com sutileza aos meus pais ou avós sobre minha orientação quando eu sinto a necessidade disso, de expor, Tá né? Como ótimo. que Eu fazer isso com vou, sutileza? vou contar sobre a minha mãe e já responder isso. Porque é um ótimo exemplo disso. Minha mãe, então, tinha esse discurso e que para mim era muito doloroso e eu imaginava, então, que nunca ia ser aceito. Aquela perspectiva que às vezes a gente tem de que eu preciso ser independente rápido para sair de casa para viver a minha vida longe, porque eles não vão me aceitar nunca. Mas o que acontece é que a minha mãe, assim como eu, assim como todos nós, somos criados nessa sociedade que é LGBT-fóbica. Então, estruturalmente, nós somos ensinados a não entender, a não aceitar e a discriminar o que é diferente. Então, quando minha mãe dizia aquilo, não é que ela estava conectada com esse significado, ela estava reproduzindo um preconceito sem nem ter muita noção do que estava dizendo de fato. Então, a Uhum. forma sutil de fazer isso é não silenciar esse tipo de assunto, esse tipo de pauta nesses ambientes familiares e com essas pessoas. É claro que a linguagem que eu vou usar para os meus avós é diferente do que eu vou usar para a minha mãe, para o meu primo, para a minha tia. São idades e gerações diferentes, mas o importante é sempre falar sobre o tema quando ele aparecer. Então, eu lembro bem que com a minha mãe, quando tinha alguma novela que apresentava um casal LGBT, qualquer coisa do tipo, eu fazia questão de comentar. Algum comentário assim, nossa, que cena bacana. Sem ser muito pessoal, mas marcando algo ali. Quando ela fazia algum comentário que era preconceituoso e não tão pessoal, eu tentava desconstruí-lo sempre. Então, neste processo, ela foi tendo acesso a outras perspectivas sobre a homossexualidade, por exemplo, que quando eu me assumi, ela já estava muito mais pronta para poder acolher isso como algo que é natural, como de fato é. Tanto que hoje, né, como você disse, minha mãe aparece sempre, nós temos uma relação de amizade mesmo. E ela compra as minhas brigas. Eu li um texto há pouco tempo que falava assim que a família às vezes tem essa dificuldade para poder aceitar, mas quando aceita, é muito comum que passe a ser também ativista dessas causas. E a minha mãe ela vai um pouco para esse lado. E conversando com as Mães pela Diversidade, que é um Instagram muito legal de seguir aqui também, né? Que tem um grupo que é nacional e tem aqui em Minas Mães pela Diversidade, que são Mais mães e pela pais de diversidade. pessoas LGBT. Em momentos de conversa com elas sobre essa questão do ritmo, nós consensuamos algo assim. A família muitas vezes ela não nos aceita tentando nos proteger. É o que eu chamo assim de paradoxo da proteção. Os Uhum. nossos pais, com medo de que a gente sofra lá no mundo, eles não querem que a gente seja LGBT e aí eles não aceitam para que a gente não seja, nessa tentativa torta de proteger a gente. Mas Eu não tenho funciona até um bem. exemplo sobre isso. Uma pessoa muito Ah, próxima a mim, quando o filho se assumiu homossexual, a primeira coisa que ela pensou foi, ela falou, né, assim, comigo que não teve nenhuma surpresa, ela já esperava, mas o primeiro pensamento dela é que o filho poderia sofrer sim. sofrer de né, agressões na rua, né?
E foi um processo da mãe, dessa desconstrução, aí por isso que ela falou assim, olha, aí ele fala com ela assim, olha, eu só ando com amigos assim, vou em baladas assim, Uhum. porque é onde as pessoas, né, se sentem mais seguras. Então, o que você está falando faz sentido com a pessoa próxima a mim, né? Que ela tinha medo do sofrimento do filho, não, o preconceito não era dela, propriamente É, dito. é muito comum isso, Renata. E aí, nessa tentativa, então, de nos proteger, acabam fazendo com que a gente sofra em casa, né? E não nos protege da rua, porque a rua continua sendo uma ameaça. Então, faz parte desse processo dos pais também entenderem que sim, existem riscos aí na rua, mas que se a gente tem um apoio em casa, a gente está muito mais fortalecido, inclusive para pensar nessas estratégias de nos protegermos. E uma dica importante é respeitar o tempo dos nossos pais. E o que é respeitar esse tempo? É não falar sobre o assunto, por exemplo, que vários pais pedem. Ah, ok, eu aceito, mas não fala sobre não, que eu preciso do meu tempo para elaborar isso melhor. Aí a polêmica é respeitar o tempo, é não respeitar esse pedido dos pais, é falar sobre. Tem uma mãe do Diversidades que ela fala isso, que quando a filha dela assumiu, ela pediu para a menina nunca tocar no nome da namorada em casa. E que a menina não respeitou isso, ela falava o nome da namorada. Aí ela fala, hoje eu percebo que se ela se calasse, eu ia fingir que nada estava acontecendo e ia demorar muito mais. Então eu vejo que ela não ter silenciado quem ela era ajudou nesse meu processo. É claro que com sutileza, que com delicadeza, sem combate, sem confronto, mas sem silenciar também. Isso precisa circular nessas relações. Situações quando, mesmo com o tempo, as pessoas são aceitas, são histórias de sucesso, né? Mas eu também tenho uma pessoa próxima a mim que insistiu muito veementemente que a filha se assumisse, né? Se ela era gay ou não. E no momento que a filha se assumiu, ela expulsou a filha de casa. E até hoje não conversa Olha. com a filha, dizendo que ainda não a perdoou. Uhum. Então, existem situações e situações. Eu acredito que muitas pessoas que Existe. passam por isso pensam que podem passar por situações como essa que eu acabei de falar, né? Porque ainda Uhum. o preconceito ele tá aí, né? Até por isso que a gente está falando Claro. dessa live hoje, né? Situações como essa, né? A pessoa, talvez a mãe não saiba, talvez como lidar com essa situação. Pôs para fora, Uhum. pode sentir falta da filha, mas não sabe nem como trazer de volta. Existe alguma sugestão por parte da pessoa que foi, na verdade, agredida? Né? O que você Uhum. faria numa situação como essa? Claro que é tudo muito particular, né, Samuel? Mas numa Sim, situação sim, como sim. essa, a pessoa procura, aguarda. Uhum. Esse é o nosso maior medo, o temor que nós LGBTs temos, né? Assim, tanto que existe um processo que é muito comum de que quando a gente se percebe LGBTI+, e percebe que talvez a nossa família pode deixar de nos amar e nos expulsar por conta disso, um processo que chama distanciamento afetivo. A gente mesmo começa a se afastar um pouco dessa família para amar menos, já se preparando para esse momento que talvez eles nos expulsem ou nos cortem, né? Desse vínculo. Então, sim, é o nosso pavor maior. O que fazer? Volto a dizer, assim, ampliar o nosso conceito de família. Família não é só quem nos gerou, deu a vida ou dá um teto ali naquele momento. Família é quem dá amor, é quem nos apoia, quem nos incentiva, quem nos aceita. Até Então, arrepiei aqui. entender que sim, né, essa mãe, ela precisa passar pelo processo dela de entender melhor essa filha, mas confiar que os nossos amigos, as nossas amigas podem ser pais, mães, irmãos da gente por determinado tempo. Não é porque eu fui expulso da minha família que eu estou sem família. Eu estou sem aquele lar que eu fui criado. Mas a família, de fato, essa de afeto, eu posso buscá-la de outras formas. E aí é recorrer a isso mesmo. E, inclusive, entendendo que hoje LGBTI-fobia é crime. Então, cabem até Sim. outras ações nesse sentido, né? Assim, e procurar ONGs de apoio e tudo mais. Você falou dessa questão da família afetiva, né? E aí uma outra dúvida que já tem aqui também é a seguinte: vamos supor que alguém próximo a mim venha me falar que tem uma orientação sexual diferente, nem é Uhum. gay, assim, né? O que que eu faço?
que você gostaria que a pessoa fizesse? Como que ela reagisse? Ótimo. Porque se ela está me contando, ela está considerando que eu vou ser essa família afetiva, né? Ela está confiando em mim para isso. Primeiro, não tirar a potência desse ato. Porque às vezes algumas pessoas que não são LGBTI+, elas não têm a noção do quão sofrido é esse processo de ter que contar para alguém sobre a sua sexualidade. Eu lembro de uma vez conversando com o Uber, e aí quando eu ia pro consultório e tudo, sempre que eu falava o que eu fazia, surgiam alguns comentários. Aí teve um dia que um comentou assim, eu tenho um primo que todo mundo sabe que ele é gay, mas ele não se assume. Eu acho uma bobagem. Se eu fosse ele, eu teria assumido já. E quem quiser gostar de mim, gosta. Quem não quiser, não gosta. Aí eu falei, de fato você acha uma bobagem porque você não é ele. Você nunca passou pelo pavor das pessoas deixarem de te amar ou te expulsarem de relações importantes, como a família, só porque você gosta de alguma pessoa. Só pelo fato de ser quem você é. Então você não faz ideia mesmo do quão difícil isso é para ele. Então, a primeira coisa é isso, entender que se alguém está te contando, ela está dividindo com você um dos momentos mais angustiantes que nós temos na nossa vida. Então, acolher essa pessoa, no primeiro momento, ela quer falar e ela quer não ser julgada. Então, é acolher sem julgamento. É demonstrar que o seu amor não muda por conta daquilo, inclusive que o seu amor pode mudar sim, ele pode ficar ainda mais intenso. Porque a partir daquele momento vocês têm mais intimidade do que vocês tinham antes. E uma coisa muito importante é não tratar a pessoa como um rótulo. Né? E eu adoro ser rotulado de gay e tudo, mas detesto a noção de rótulo, porque rótulo é para coisas. Né? A gente vai no supermercado, eu conheço um produto pelo que está escrito naquele rótulo. Então, rótulo serve para isso, para descrever algo objetivamente. Para pessoas, rótulo não funciona. Então, alguém que se assume LGBTI+, para você, é você continuar enxergando aquela pessoa para além dela ser LGBTI+. E não só reduzi-la a partir daquele momento àquilo. Dá um exemplo de uma fala que é LGBTI-fóbica, apesar de não ser agressiva, mas ela está baseada em rótulo. É aquela coisa assim, eu viro pra você e falo que eu sou gay, aí você vira pra mim e fala assim, eu tenho um amigo que também é gay, vou te apresentar, você vai adorar ele. Isso não Você é só pode se agressivo, relacionar com pessoas gays, então, né? mas é preconceituoso, porque reduz a gente a essa característica. E tipo, eu não sei o que seu amigo faz, eu não sei se a gente tem interesses em comum, só sei o fato Valores, né? que ele é gay, e isso não diz sobre a pessoa como um todo. Então, acolher alguém que está assumindo para você é acolhê-lo como pessoa. É entender que essa identidade ela é importante, é preciso a gente reafirmá-la sempre, mas que nós temos muito mais, nós somos muito além disso também. Bacana demais. Samuel, tem alguns comentários aqui. Hum, Orgulho, ponto, transviado. Ontem, ótimo. lendo o livro Terapia Afirmativa, li que, diferente do que habitualmente é pedido em outras terapias, de não expor sua vida pessoal ao cliente, diz que na afirmativa desse processo é muito positivo. Acredito que você como psicólogo, né? Sim, sim. Essa foi uma das primeiros argumentos que eu comecei a defender. E foi um dos argumentos que eu fui atacado, assim, inicialmente, né? Aí falando aqui para nós que somos da psicologia, não sei como é que é o Psicologia público no geral, sim. que tá aqui e tal. Mas na nossa formação a gente aprende, talvez esteja mais flexível agora, mas há 10 anos, por exemplo, quando eu me formei, isso era ainda mais marcado, e antes ainda muito mais marcado, de que quando você é terapeuta, o cliente não pode saber sobre a sua vida, ele não deve saber muito sobre a sua vida, porque ali existe um distanciamento que é importante, enfim, para o processo que vai ser conduzido ali. Eu concordo em partes, mas essa questão ela é muito significativa, assim. Desde o início, quando eu falava em palestras, eu nunca falava assim, as pessoas LGBTI+. Eu sempre falava, nós, pessoas LGBTI+. Sempre me coloquei. E no consultório, nunca fugi dessa pergunta, que essa é uma das bases da terapia afirmativa. Por quê? O que a gente acredita? Se a sexualidade, se ser LGBTI+, é uma expressão natural do nosso gênero e da sexualidade,
eu não tenho por que não responder essa pergunta se meu cliente me faz ela. Porque se meu Uhum. cliente ele me pergunta e eu não respondo, eu devolvo essa pergunta, mas por que você está perguntando isso? Aquela cara de psicólogo, eu estou indicando que tem um desconforto nesse tema e eu já estou sendo contraterapêutico nesse momento. Então, Sim. responder isso e expressar isso já é terapêutico naquele ponto. Até porque aí eu já fui questionado assim, Samuel, mas outros terapeutas não falam isso, tipo, que é hétero, não sei o quê. Sim, porque não precisam, isso é terapêutico para quem é LGBT+, porque a gente precisa de referenciais e de representatividade. E dois, porque existe o pressuposto de que todas as pessoas são hétero, cis hétero, até que se prove o contrário. Então, se eu não Uhum. falo, eu posso passar por hétero, por cis hétero. E eu não quero ser lido dessa forma. Por isso que eu uso a gravata e falo toda hora, para não Que ter é dúvida. lindo, inclusive. Outra pergunta. É, Carlos Alberto, poderíamos afirmar que o preconceito, de um modo geral, radica a cultura vigente e é alimentada pela sociedade e em público? Acho que ele está querendo dizer que o preconceito, de uma forma geral, ele é reforçado pela cultura vigente e pela sociedade. Uhum. A nossa cultura, né, assim, para se organizar, uma sociedade, ela acaba sendo pautada em um conjunto de regras de conduta, do que deve ser feito, do que não deve ser feito, né? A gente observa isso em todos os espaços, em grupos menores, escola, empresa, na nossa cidade, no país, no mundo. Então, a sociedade toda ela é baseada nisso. Até aí, ok. Isso é importante para organizar um grupo. A questão toda é quem define o que é certo e o que é errado em uma cultura? Quem define o que é aceitável ou não? Se a gente olhar para a nossa história, por exemplo, a história ocidental foi muito ditada por homens cis, brancos, cristãos. Então, um conjunto de regras que a gente chama de cis-heteronormatividade na nossa cultura são baseadas nesses critérios. E aí, qualquer experiência que fuja a isso pode ser lida como errada. E aí nós nos enquadramos, nós pessoas LGBTI+, por exemplo, existe essa visão de que o que a gente faz é um desvio, então precisa ser punido socialmente. Então eu concordo com o que ele disse, que tem um conjunto de regras que dizem o que pode e o que não pode, e na sociedade um conjunto de práticas que vai então punindo a gente em contextos e em outros, né? Por exemplo, nos negando alguns direitos. Não pode adotar, se apanhar não vai ser um crime de ódio, não pode doar sangue, não pode casar. Isso são formas de tentar punir as práticas para que elas enquadrem de novo no que se tem como regra. Uhum. Outra coisa, outro comentário. Matheus Borges Paiva. E é justamente sobre esse receio que muitos se calam. Acredito que pela questão de ser expulso de casa, de Da agressão e tudo mais. É família. o comentário Uhum. antigo. Com Orgulho certeza. transviado novamente. Como atender os pais da população LGBTQIA+. Eu vou até pedir para você responder e explicar a questão da sigla. LGBTI, LGBT+, enfim. Que são Explico. extremistas religiosos que não aceitam por conta da religião. Como ajudar sem ter atrito? Eu explico a sigla e fala da questão. Que são questões bem polêmicas, né? Religião e tal, mas a gente vai E tentar. essa Gente, aí, tudo aqui é opinião, tá? Não tem nada certo e errado aqui, não. É uma discussão. e é quase impossível acolher isso sem conflito, assim. O conflito ele vai fazer parte desse processo, porque são pessoas que invariavelmente vão passar por um processo de desconstrução da crença religiosa, não da prática em si, mas só Para falar mim, eu sobre escutei até a hora que religião. você falou que é muito difícil de não ter atrito. Aí travou tudo para mim. Uhum. Então, foi só falar desse tema que travou, que é difícil Travou. mesmo, assim. Até a internet travou. Então, uma família que seja religiosamente muito conservadora vai precisar passar por esse processo, sim, de ressignificar a forma como ela lida com sua crença e com sua prática religiosa. Uma estratégia, assim, na terapia a gente vai conduzir isso, né, sem nenhum julgamento, ouvindo a queixa dessa família e fazendo algumas perguntas
para que a própria família busque formas de pensar se aquelas crenças são tão certas assim, já que estão, por exemplo, afastando um ente tão querido. Existem outras vertentes, por exemplo, que vão ser mais acolhedoras. Então, parte do processo também é incentivar que essa família amplie a visão dela. Então, eu sempre que tenho algum caso assim, eu não atendo pais e mães, né? Mas filhos que têm os pais assim, eu sempre indico, por exemplo, a conversar com as mães pela diversidade. Que aí é ouvir de outras mães, de outros pais, também religiosos que passaram por esse processo, como que é essa experiência. Então, acho que esse é um bom caminho. Falando sobre as siglas, Renato, Isso. eu vou tentar Eu ser sucinto, pesquisei e porque tem... isso é gigante. É, Vamos lá, então. Eu vou fazer como eu faço nas palestras, vou ficar em pé. Não sei se não dá para ver o corpo todo, mas eu vou ajustando aqui. Ó, para a gente falar sobre as questões LGBTI+, tem 3 conceitos fundamentais, os básicos, que são: aqui, onde eu estou apontando, é minha região genital. O que tem aqui? Tem órgãos, uma série de órgãos que indicam a biologia do meu corpo. Só isso. Pode ter aqui pênis, testículo, a vagina, vulva, internamente útero, próstata. Isso é biologia. Então a gente chama de sexo biológico. É a única informação que isso dá. Órgãos, ok? Ok. uhum. Subindo um pouquinho dessa região e vindo para cá, onde é o coração, aqui no coração, tá a minha afetividade, então. É porque eu me atraio, eu me apaixono, eu me envolvo. Aqui na afetividade eu posso me envolver por homem, por mulher, por homens, por mulheres, por homens e mulheres, por travestis, por pessoas não binárias, por gênero fluido, ou seja, por pessoas. Tem uma infinidade de possibilidades. A minha mãe entrando aí na live, ó. Quem que é dessas que entrou A, aqui? a Iracema. Iracema, seja bem-vinda, Iracema. Falamos de você agora há pouco. Já. Seja bem-vinda. Então aqui é a minha afetividade. Aqui, no meu cérebro, é quem eu sou. É como eu me vejo, como eu me percebo, como eu me coloco. Então nós temos aqui 3 informações. Uma puramente biológica, uma afetiva e uma de autopercepção, de autoimagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque para poder entender as siglas, isso se confunde um pouco. Porque nós não somos só aqui ou só aqui embaixo. Nós somos um conjunto disso tudo. Então, quando eu falo L, estou falando de lésbicas, né? E gay de gays. Esse é o conceito mais fácil. Básico, assim. Então, né? o de homossexualidade. O que são as pessoas homossexuais? São pessoas que se atraem por pessoas do mesmo gênero que você. Então, por exemplo, eu sou um homem. Eu me atraio por outros homens, então eu sou um homem gay, um homem homossexual. Se eu fosse uma mulher e me atraindo por outras mulheres, eu seria uma mulher lésbica. Fechado. Até aqui tá simples. Bissexualidade, então, eu me atraio por 2 ou mais gêneros. Às vezes a gente fala assim, só por 2 gêneros. E não é só por 2 gêneros. Porque não tem só homem e mulher. Existem outros gêneros. Tem as travestis, os não binários, a gênero fluido, a gênero. Então, assim, a bissexualidade vai se atrair por 2 ou mais desses gêneros. Esses são os conceitos mais simples da gente entender. Quais são outros conceitos, então? Transsexualidade. O que é uma pessoa trans? É uma pessoa que foi designada socialmente tendo um gênero que não corresponde ao gênero que ela de fato é. Ai, que confuso. Vou falar então sobre mim. Vou voltar aqui para o meu corpo. Eu não sou um homem trans, eu sou um homem cis. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu me identifico com o gênero que me foi designado socialmente. O que aconteceu? Quando eu nasci, olharam para esses órgãos aqui que dão uma informação biológica e disseram, ele vai ser homem.
e, de fato, eu me reconheço como homem. Só que eu não me reconheço como homem porque eu tenho pênis. Eu me reconheço como homem por conta da minha Ela acaba... mente, pela forma como eu me coloco no mundo. Então, eu sou um homem cis, que sim, eu tenho pênis, a sociedade diz que eu seria homem e, de fato, eu me vejo como homem, e eu sou um homem. Então, eu sou um homem cis, mas que gosta de outros homens, então eu sou gay, não sou hétero. Se eu fosse uma pessoa trans, eu teria sido identificado pela minha genitália como sendo de um gênero, mas não tido essa identificação com ele ao longo da vida. Vou dar um exemplo de uma pessoa que a gente acompanhou a transição dela, esse processo dela, que é o Tammy Gretchen. O Tammy Gretchen é um homem trans. O que significa? Ele nasceu com vagina. E aí o que a medicina e o que a família disse, a sociedade disse foi, se tem vagina, ele é uma mulher. E por algum tempo a gente viu ele nesse processo, se colocando como mulher, mas na verdade o Tammy Gretchen é um homem. Então ele passou por esse processo de reconciliar quem ele é de fato. Então hoje ele se apresenta já há algum tempo como um homem. Então ele é um homem trans. Nós chegamos então na letra T dessa sigla, que são as pessoas trans e travesti. Então tanto mulheres trans quanto homens trans são aquelas pessoas que a gente olhou para a genitália delas para designar se elas eram homem ou mulheres. A gente errou feio e elas são, né, assim, estão designadas como a gente leu como homens, são mulheres, a gente leu como mulheres e são homens. Onde que isso complica ainda um pouquinho mais? Então, primeira coisa, a gente não olha para cá para saber o que uma pessoa é. Tanto que eu fico super desconfortável de mostrar isso aqui em uma live, mas é bom assim para ver o desconforto que isso deveria ter. O conteúdo. o desconforto que isso deveria ter socialmente. Se para mim tá incômodo ter que apontar aqui, é porque essa é uma região que eu não preciso ter informação dela para saber o que uma pessoa é ou não. Eu não sei o que a Renata tem entre as pernas dela. E eu sei que ela é uma mulher, porque ela está se apresentando aqui para mim. Então, o que a gente tem entre as pernas é privado e não dá informação de gênero nenhuma. Só dá informação de biologia. E essa pessoa ela vai compartilhar isso com quem ela quiser. Para eu saber, entender se uma pessoa é homem ou mulher, o que olha para cá. É para como ela se porta, para como ela se mostra e se enxerga. Então, assim, o básico do LGBT é isso. E travestis, sempre, no feminino, é um termo que ele é brasileiro, ele é latino-americano, assim, ele é mais político. Então, de pessoas que não se identificam nem como homens e nem como mulheres. São travestis, e sempre no feminino. O feminino. Tem uma pergunta que foi feita agora, pouquinho antes da nossa live começar, que a gente podia aproveitar essa explicação, que a pessoa perguntou o que é ser pan. Pansexual, né? Sim. Então, pan tá bem próximo a ser bi. E aí é uma discussão grande dentro do movimento, eu não vou entrar nela, mas basicamente a pansexualidade, ela reivindica que se eu sou pan, eu gosto de pessoas. Eu não me importo com o gênero dessa pessoa. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser travesti, pode ser não binário, enfim. Eu gosto de pessoas, eu não me interesso pelo gênero. O gênero não é um fator para eu ter desejo ou não por uma pessoa. O que é muito próximo do conceito de bissexualidade também. Porque na bissexualidade eu posso me interessar por pessoas de gêneros diferentes. Então são dois conceitos que estão bem próximos. Tem um mito que é muito errado, que é assim, então pan gosta de tudo, faz sexo com árvore. Não tem nada disso. É com pessoas. Só se relaciona com pessoas sem se preocupar com o gênero. Mas não tem nada disso de árvore, de objeto, de nada disso. Samuel, já são quase 10 para as 8. Eu nunca vi uma live passar tão rápido. Eu estou impressionada. Eu vou tentar passar os outros comentários aqui. Por favor. Francis Chimenez. Como ajudar pessoas que vivem conflitos internos em relação à sua homossexualidade e à visão religiosa?
Aqui não me refiro aos familiares, mas à própria pessoa. Uhum. Pergunta Eu boa. atendo alguns casos assim, e é muito delicado, porque esse conflito é muito grande, assim, uma culpa cristã, às vezes, que a gente tem, falando sobre o cristianismo, que é o mais comum que nós temos aqui. Então, o processo é muito este de ampliar perspectivas da pessoa sobre essa temática. A religião, ela ensina a gente esses caminhos únicos, né? Como eu falei aqui, entre a biologia, o afeto e a mente, a religião ensina que se nasceu com pênis, tem que ser homem e vai gostar de mulher e constituir uma família. Se nasceu com vagina, tem que ser mulher e vai gostar de homem. Porque está dentro dessa lógica cis heteronormativa, que é aquela que a gente conversou antes. Então, a religião ensina esses conceitos inflexíveis. Então, um primeiro passo é ajudar a pessoa a entender que a religião é uma perspectiva, uma interpretação do estar no mundo e do relacionar-se com o divino. Não é necessariamente uma verdade. Então, que a pessoa ela pode ter a sua própria experiência e ela tem o direito de ser quem ela é. E, inclusive, ter o direito de buscar outras perspectivas religiosas que acolham mais aquela pessoa. Eu já recebi, por exemplo, no consultório, um cara gay que passou por terapia para deixar de ser gay dentro de uma vertente religiosa que ele frequentava. Ainda hoje, para ele, é muito difícil descolar-se disso, mas hoje ele já percebe que ele vai lá e ele se coloca até um certo limite. Ele se respeita e ele entende que a religião é uma interpretação e que a relação dele é muito mais com Deus do que com a religião, que é a instituição. Ajudar nesses tensionamentos, nessas ampliações, é um dos caminhos nesse processo. Você está vendo o comentário da sua mãe? Eu vi. Nós te Coisa linda, te amo, amamos, mãe. estamos aqui morrendo de orgulho de você. Tá, Sema? Não sou mãe dele, mas eu também morro de orgulho do trabalho dele. Parabéns aí por todo esse percurso junto com ele, por ter aceitado, né, depois de tudo que você falou. Tá cheio de comentário aqui, eu tô com meu coração Nossa. apertado. Tem gente falando pra gente terminar a live e continuar. Nós vamos fazer o seguinte: se realmente não der conta da gente fazer tudo, a gente brinca que essa aqui vai ser a live parte 1. Depois eu marco com o Samuel a parte 2, porque esse Ótimo. assunto é muito, né, assim, tem Até muita porque a dúvida. gente ainda nem entrou no assunto que seria a live, né? Não, mas não entrou ainda no assunto. Mas eu tô achando fantástico. Outra pergunta aqui. Como fazer a diversidade do Jackson Dias Belo Horizonte? Como fazer a Jackson, diversidade beijo. sexual chegar na arte como um todo sem estereótipo? Nossa, esse Outro é assunto uma longo, né? inquietação, sim. Jackson, eu acho que a homossexualidade, as questões LGBTI+, entrarem na arte, assim, é a gente diversificar os olhares sobre as angústias LGBTI+. É ir além do rótulo, mas além disso, assim, além das nossas angústias. Eu vi um filme de terror em 2006, eu adoro filme de terror, e era um filme da Tailândia, num lugarejo, assim, e tinha um casal de lésbicas nesse filme, que era daqueles filmes, assim, que o pessoal vai morrendo, aí no final sobra só um dos jovens para contar a história. Esse filme, ele me marcou muito, porque na Tailândia, num cantão, assim, eu pensando, nossa, que lugar esquisito, um grupo de jovens tinha um casal de lésbicas e que elas morrem numa ordem lá do filme, que não tem relevância nenhuma. Por que eu estou trazendo isso? Elas foram vistas muito além do que lésbicas. Elas foram vistas como pessoas que iam morrer naquele filme. E pronto, acabou. A arte, às vezes, ela peca por não diversificar as nossas angústias. Às vezes a gente é visto só como aquela pessoa que tem uma dificuldade no seu processo de aceitação, aquela pessoa que tem que travar uma luta com a sua família para ser reconhecido, aquela pessoa que tem que bancar, tem que enfrentar o mundo para ter um relacionamento aceito. E a gente é muito mais do que isso. Eu fico pensando que a gente vai ter uma representatividade muito melhor, inclusive nas artes, quando, por exemplo, um super-herói for gay, for LGBT, ele for
ele for bi e isso não for motivo de discussão no filme. Ele não tem angústia com aquilo. Ele só aí, pronto, acabou. Ele vai salvar o mocinho da história. Um filme de terror como esse, que as meninas morrem, como qualquer outro iria morrer naquele filme. Há pouco tempo teve uma questão de princesas, né? Que seriam lésbicas, e aí teve uma repercussão danada, não sei se eu realmente estou me recordando de forma correta. Frozen tá vindo Frozen, aí. E aí teve toda uma repercussão só pela ideia do assunto, né? Então a gente ainda tem muito para falar sobre isso, né? O Bob Esponja agora, né, que reconheceram que ele é gay, é um bom exemplo disso, né, assim, se tivesse sido antes, era melhor ainda. Ele é um desenho que não fala nada sobre essa questão e agora a gente sabe que ele é gay. Então, assim, é a arte poder nos representar além desse nosso cartão de visita. Foi muito importante, por muito tempo, e ainda é, que existam filmes e outras obras que debatam essa nossa questão de aceitação, de preconceito e tudo mais, mas é importante também que avance desse ponto. A gente só tá nisso. Só fala quando tem filme sobre essa temática, nossa, já sei que eles vão sofrer, já sei que não sei o quê. Eu tenho um cliente que ele estava falando esses dias, queria ver um filme leve sobre a temática LGBTI+, mas que às vezes é muito difícil, porque a nossa história é sempre retratada nesse caminho único, que é muito importante, mas que eu vejo, assim, que uma ampliação disso seria interessante. Fica o desafio aí, viu, Jackson? Que ele trabalha com arte. Faltam 6 minutos, acho que vai dar para responder mais uma pergunta. E eu queria já te fazer o convite para a gente continuar depois, porque tem muitos comentários, eu vou ter que anotar tudo para a gente poder continuar depois. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, dando parabéns pela live, sobre o tema abordado, que está super leve, que você deu uma ótima explicação a respeito do seu corpo. E eu fiquei pensando assim, você deu 3, né, falou de 3 questões específicas, e se para a gente já é difícil entender o raciocínio disso na hora que você explica, imagina para a pessoa que está passando por esse processo de compreensão. Né? E às vezes ela fala assim, agora eu descobri que eu sou homossexual. De repente ela se pega desejando uma pessoa do sexo oposto. Ela fala, não, então eu não sou homossexual, eu sou bi. E aí começa essa confusão na cabeça, né? Então o processo ele não é simples, na verdade, acho que para ninguém. Para ninguém, para ninguém. O nosso processo, ele tem esse agravante que ele é pouco discutido, né? Eu lembro que uma das perguntas que surgiu aí em algum lugar era aquela assim, falar sobre a homossexualidade ou sobre essas questões incentiva que pessoas sejam? Não. Tem uma pergunta dessa se mesmo. fosse isso, eu já teria virado tantas pessoas, porque mais propaganda de gay do que eu, impossível. Então, assim, não é isso que transforma alguém em LGBT. Falar sobre essas questões ajuda, sim, que a gente se aceite melhor, que o preconceito seja diminuído e que as pessoas aprendam a lidar com isso. Então, hoje parece muito confuso, porque a gente ainda debate pouco sobre essa temática com profundidade em mais espaços. E mais espaços é escola, o trabalho, qualquer ambiente que a gente esteja. Então, quanto mais se discutir, mais fácil vai ser para a gente assimilar toda essa complexidade. Que as questões humanas, elas são complexas mesmo, não tem caminho fácil. Com certeza. Samuel, eu acho que a gente vai ter que se despedir, porque realmente senão o Instagram vai derrubar a gente. Ainda teve uns probleminhas aí de conexão, mas eu quero te agradecer imensamente, todo mundo que comentou. A gente não conseguiu ler todos os comentários e perguntas, mas eu vou ver se eu consigo me organizar aqui com a Samuel para a gente voltar. Esse assunto ele é longo, tem muita dúvida. Eu mesmo, às vezes, fico sem saber os termos, né? A gente, às vezes, até com medo de ferir o outro, a gente evita falar determinados termos, será que eu vou falar errado? Será que a pessoa vai se machucar, né? Então, o assunto ele é muito longo, tem muita coisa para a gente conversar ainda, mas eu queria te agradecer imensamente por todo o conteúdo que você compartilhou. Eu adorei pelos comentários, a galera gostou muito também. Fico muito feliz. Eu volto sim, eu só não me comprometo a ficar agora, porque já tem cliente daqui a pouco, mas eu topo, me chama, eu digo que eu sou facinho, eu sou facinho mesmo. É só me chamar que eu vou, me chama que eu venho e a gente continua essa conversa, porque tem muita coisa para falar, inclusive sobre o mercado de ambiente de trabalho e tudo, e a gente pode trazer isso também, que eu acho que são dúvidas bem interessantes. Combinado. Muito obrigado.
Um beijo. Obrigada a todo mundo que Beijo. acompanhou a gente. Segue o Samuel, quem entrou pela UP, seja cor, sem ponto, né? Não me Não, lembro. ponto. Seja.cor. Seja.cor. Isso. Ah, é, Então, porque eu sempre falo ao final de seja.cor. tudo, né? Que Então, é meu diga. recadinho sempre. Seja a cor que a sua vida precisa. Esse é meu slogan. Muito lindo.